Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para mais uma aula de teatro online que a gente tanto ama e que vocês tanto sentem falta. Eu sei, aula prática é melhor. O nosso assunto de hoje é a chamada comédia dell'arte. Para quem nunca ouviu falar de comédia dell'arte é um gênero teatral que surgiu no século XVI. Para quem não sabe, o século XVI vai de 1501 a 1601, tá bom? Pois bem, nesse período do século XVI, nós estávamos vivendo na Europa muitas transformações decorrentes daquilo que a gente chama do Renascimento, que vai ser um tema da nossa próxima aula. Nessas transformações, nós temos as releituras de muitos clássicos. E nessas releituras de muitos clássicos, nós tivemos um certo frenesi cultural que fez com que muitos gêneros antigos da época de Grécia e de Roma, eles fossem adaptados para o teatro da época. E um desses gêneros foi a comédia atelana, que foi readaptada para aquilo que a gente chama de comédia dell'arte. E o que era a comédia atelana, Tiago? A comédia atelana era um gênero burlesco que existia na Roma Antiga. Burlesco é tirar onda, é quando você tira sarro de alguém. E esse teatro era um teatro que era apresentado nas praças e era um teatro também de máscaras que tinha tipos fixos. Foi esse tipo de teatro que deu origem àquilo que a gente chama de comédia dell'arte. A diferença da comédia dell'arte e da comédia atelana é que na comédia dell'arte nós tínhamos a primeira manifestação de um chamado teatro profissional. Ou seja, aqueles que eram atores da comédia dell'arte, eles se especializavam em apenas ser atores. Então eles trabalhavam canto, eles trabalhavam corpo, eles trabalhavam voz, eles se especializavam nas suas técnicas. E detalhe, por ser um teatro profissional, eles eram um teatro itinerante. Ou seja, eles não tinham um espaço fixo, o teatro como hoje nós conhecemos, o espaço físico do teatro. Não, eles iam pelas praças e cada praça ele ia se apresentando, ele ia em cada cidade da Europa, fazendo essas apresentações. Às vezes cobrava ingresso, às vezes apenas passava o chapéuzinho. Desde essa época, vida de ator não é fácil. E como é que era esse negócio da comédia dell'arte? Eram negócios familiares. Geralmente era uma família onde o pai tinha um personagem e esse personagem ele passava para o filho, treinava o filho a ser esse personagem, ensinava tudo o que tinha que ensinar para ele. Quando um ator pega uma máscara de comédia dell'arte, essa máscara simboliza um personagem. E esse personagem ele já tem uma característica pré-estabelecida. Então cada ator, ao iniciar na comédia dell'arte, ele tem a sua aptidão e ele precisa saber em qual papel ele melhor se enquadra, qual é a especialidade desse ator, para ver que a partir daí ele vai encontrar uma máscara dentro da comédia dell'arte para que ele comece a interpretar esse personagem. E ele vai se especializar naquele personagem e vai representar até o fim da sua vida. É uma responsabilidade tanto. E como eram os enredos? Pois bem, os enredos basicamente eram todos improvisados. Você tinha uma base comum, você sabia quais eram os personagens, mas como cada público era um público diferente, eles tinham que ir testando piadas que iam dar certo, que davam certo. Então eles chegavam nas praças, montavam aquele palco, tinha que ter canto, tinha que ter voz, tinha que ter piadas prontas na hora, tinha que saber tirar riso do público. Então tudo era de improviso. Então a gente tem alguns personagens e que cada um simboliza algo. E um deles, e muito famoso, é o Arlequim. Ele era um palhaço, acrobata e amoral também. Ele era facilmente reconhecido pela roupa branca e preta, com estampa em forma de diamantes. Sua máscara possui uma testa baixa, com uma verruga. Geralmente o Arlequim, ele é um servo do Pantalone, às vezes do Dottore. Ele ama a personagem Columbina, mas ela apenas o faz de idiota. A gente tem também aqui o Brighella, que ele é um trapaceiro de pouca moral, é um desmerecedor de confiança, agressivo e dissimulado, e muito egoísta. Nós temos o Capitão, que ele é forte, impotente, mas não necessariamente heróico. Geralmente ele usa um uniforme militar, mas de forma exagerada e desnecessariamente pomposa. Conta vantagens como guerreiro e conquistador, mas acaba desmentido. A capa e a espada são adereços obrigatórios para esse personagem. A gente tem também a Columbina,
ela é a contrapartida feminina do Arlequim. Ela é usualmente retratada como inteligente e habilidosa, é uma das servas, faz parte do grupo de Zane. Algumas vezes utiliza roupas com as mesmas cores do Arlequim. Temos o Doutor. O Doutor ele é visto como um homem intelectual. Geralmente essa impressão é falsa. Ele é o mais velho e rico dos Vec. Vec é a parte da classe alta da sociedade. Ele é interpretado como um pedante, avarento e sem o menor sucesso com as mulheres. Tem os enamorati, que são os amantes. Tem o nome mais popular, é Isabela. Era o nome mais popular usado para enamorata. Elas são jovens, virtuosas e perdidamente apaixonadas. E também tem o papel masculino dos enamorati, que também continha essas características. Eles usam trajes mais belos e, de acordo com o período e a moda vigente, nunca usam máscaras. Então ele é o único grupo, os enamorates, que não usam máscara dentro da comédia dell'arte. A gente tem também Pantalone, que é um dos Vec. Lembrando que os Vec faz parte da classe social mais alta. Geralmente muito rico e muito avarento. O arquétipo do velho pão duro não se preocupa com mais nada além de dinheiro. Possui uma filha casadoira ou é ele próprio cortejador tardio. Pedrolino, também conhecido como Pierro ou Pedro, é o servo fiel. Ele é forte, confiável, honesto e devotado a sua mestre. Ele também é charmoso e carismático. Ele usa roupas brancas, folgadas, com lenço no pescoço. E temos também aqui uma personagem muito conhecido, que é o Pulcinella, muitas vezes conhecido como Punch, o esquisito inspirador de pena, vulnerável e geralmente desfigurado, na maioria das vezes com uma corcunda. Muitas vezes não é capaz de falar e por isso comunica-se através de sinais e sons estranhos. Sua personalidade pode ser de um tolo ou de um enganador. Ele tem a voz estridente e sua máscara tem um nariz grande e curvo, como um bico de um papagaio. E a escramucia, também conhecida como escramonte, é uma pilantra. Ela usa máscara de veludo negro, assim como também suas roupas e seu chapéu, um bufão geralmente retratado como um contador de mentiras covarde. Então, a gente vê aí, dentro dos personagens da comédia dell'arte, características muito fortes e muito berrantes, que isso faziam com que o público já conhecesse a personalidade daquele personagem através da máscara, do figurino, do comportamento, do andar e do falar. Tudo isso já era um grande repertório para o público reconhecer quem eram aqueles personagens dentro da história. Outra característica, por ser um teatro burlesco, o teatro da comédia dell'arte ele se voltava muito a satirizar, a tirar onda dos poderosos da época. Porque você sabe, né? A gente sempre tem que ter alguém para esculhambar, sempre tem que ter alguém para a gente ridicularizar. E é claro que nós sempre ridicularizamos as classes mais altas, que são aquelas que a gente sempre se espelha. Então, os dramas da comédia dell'arte eram dramas que ridicularizavam, colocavam as classes altas em situações engraçadas. Então, os tipos fixos eram tipos que remetiam à sociedade daquela época. Então, percebam bem, nós já vimos que era um teatro itinerante, que era um teatro de máscaras, que era um teatro familiar e era um teatro profissional e se voltava a satirizar os tipos daquela época. Então, o gênero ele explodiu. Com o tempo, essas companhias ganharam prestígio e foram por nobres que lhes deram proteção. Porém, isso acabou por iniciar um processo de decadência, uma vez que os grupos passaram a agradar os clientes, o que ofuscou a vivacidade que lhes caracterizou. Foi então no século XVIII que dramaturgos como Carlos Goldoni e Molière traçaram perfis mais realistas dos personagens e os incorporaram às suas comédias, marcando o fim de uma era. Porém, a influência do teatro da comédia dell'arte pode ser vista até hoje. E nós temos essas referências da comédia dell'arte, inclusive da nossa própria teledramaturgia, na criação de tipos específicos cômicos, né? Chicó e João Grilo se baseiam em Zane, o empregado espertalhão.
O coronel é o velho, o rico avarento que quer casar a sua filha. O capitão é o metido a valentão, mas que é um covarde. E até na pantomima de Chaplin. E o importante da comédia dell'arte foi que, principalmente, eles desenvolveram um trabalho magnífico de expressão corporal. E por que, Thiago, eles têm que ter tanta expressão corporal? Porque eles iam para lugares onde as pessoas não entendiam o que eles falavam. Na Europa, por exemplo, na Espanha, nós temos 4 idiomas oficiais. Na Itália, nós temos em média quase 50 dialetos. E muitas vezes, para você ir de um local para outro, as pessoas não entendiam. Então, para dar essa ideia de o que é que eles estavam falando, eles tinham que adquirir um gesto específico, um jeito de falar, um jeito de se movimentar. E esse trabalho de corpo é um trabalho de corpo que todo ator tem que levar. É um trabalho de corpo que o ator tem que se especializar para poder transmitir ao público. Portanto, essa é a nossa importância da comédia dell'arte. Beleza? É nóis! Quando eu era criança, o teatro era meu sonho. Hoje o teatro é a minha vida, é a minha carreira, é a coisa mais próxima de magia que eu tenho. E, gente, pra mim o teatro é como uma terapia. Lá eu consigo trabalhar questões pessoais, sabe? Como a baixa autoestima, como a falta de confiança. Porque lá eu aprendi que eu tenho que acreditar em mim. Que eu vou ter coragem de subir em um palco e apresentar pra uma galera, sabe? Você também fazendo teatro, você vai perder o medo de falar. Você não vai se sentir mais preso. Além de agregar a cultura. Porque eu gosto de fazer teatro. Eu aprendo a atuar e a não ter vergonha de ficar na frente do público. Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muitos problemas em casa, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, não conseguia fazer amizades, vivia sempre isolado. Quando eu fiquei sabendo do curso de teatro que ia ter aqui no CRAS do Boa Vista, aí eu me interessei porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, o teatro mudou minha vida de alguma forma. Ele transformou as chatices do dia a dia em risos e felicidade. Pra mim, o teatro é tudo. A importância do teatro na minha vida é que simplesmente você não precisa se categorizar. O teatro é várias coisas pra mim. Eu aprendo, eu posso ensinar meu irmão, meu pai, meu avô, a minha mãe. Eu amo teatro. O teatro significa realizações. Eu queria fazer parte e agora eu faço parte.